Senhores telespectadores, eu hoje quero chamar a atenção para uma exposição extremamente notável que está aqui a decorrer em Lisboa, na Cordoaria. Como sabem, a Cordoaria é um grande edifício, é muito comprido, porque era aqui que se faziam os cabos. Eu ia dizer cordas, mas os marinheiros dizem que no navio não há cordas, a única corda é a do relógio e a do sino. Portanto, os cabos faziam-se aqui. O edifício pertence hoje ao Museu de Marinha e serve para fazer exposições. Esta exposição é notável por muitas razões. Primeiro, tem por tema São Francisco Xavier, mas as lembranças, as recordações, as imagens do São Francisco Xavier estão um pouco espalhadas por todo o nosso país. Há colecionadores particulares, há instituições, há dioceses que têm, uns têm uma imagem, outros têm um retrato, outros têm uma... Bom, está tudo espalhado. A comissária da exposição conseguiu reunir de 30 coleções particulares e também cerca de 30 instituições públicas, as coisas que lá havia sobre São Francisco Xavier, e apresenta-as todas aqui nesta exposição. É, portanto, uma altura verdadeiramente única de ver, de visitar tudo quanto chegou até hoje e se refere a São Francisco Xavier. Tudo não. Há uma exceção que eu acho muito engraçada, que é esta. Na Guarda, numa freguesia da Guarda, estão estes dois quadros, que são realmente muito importantes. Estão um bocado estragados porque pegaram neles e fizeram as portas de um sacrário, de um altar, com ferragens, com dobradiças, com tudo. Bom, a ideia era também trazer, que são dois magníficos retratos, trazê-los aqui, e toda a gente concordou. O Sr. Bispo da Guarda concordou, o sacerdote que dirige a paróquia concordou, mas o povo não deixou. Bom, isto pode parecer mal, e eu estou aqui para dizer que acho muitíssimo bem. Cada povo de cada freguesia tem que proteger o seu património, não deixar sair. É claro que neste caso saía para um fim muitíssimo bom. Realmente era tornar conhecida esta grande figura da nossa história por todo o mundo. Mas quantas vezes aparecem nessas igrejas uns tipos muito espertos a dizer é para isto, é para aquilo e tal, e levam as coisas que nunca mais lá voltam. Portanto, ainda bem que o povo não deixa ouvir, e ainda mal que as tábuas cá não estão. Fora dessa exceção está aqui tudo, são perto de 300 peças, eu não vou mostrá-las todas, evidentemente. Estou-lhes a falar aqui junto de uma estátua do grande apóstolo do Oriente, e esta estátua também tem história. Esta estátua vem da Sé Nova de Coimbra. Como sabem, em Coimbra há duas Sés. A Sé Velha, que é um edifício românico, que vem do século XII, e depois uma Sé Nova. Mas a Sé Velha é tão boa e tão bonita e tão antiga, porque é que tem uma Sé Nova? Isso também tem uma explicação. É quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e confiscou todos os bens que a companhia tinha em Portugal, ficou aquela grande igreja, que era a igreja dos jesuítas de Coimbra, e tinha que lhe fazer alguma coisa, aquilo não podia ficar fechado para sempre. Bom, então, olha, fica a Sé Nova. Bom, e nessa Sé, lá estava esta imagem do São Francisco Xavier, uma imagem muito venerada pela ordem a que ele pertencia, que era a Companhia de Jesus, e que o Marquês de Pombal, que realmente destruiu tudo quanto podia recordar a Companhia, respeitou esta imagem. Respeitou-a, não sei porquê, ou porque lhe ocultaram, ou porque ele reconheceu que era uma grande figura realmente na expansão da cultura europeia pelo mundo. Seja pelo que for, a imagem sobreviveu à perseguição pombalina, a tudo quanto recordava a Companhia.
e é hoje exposta aos portugueses pela primeira vez nesta exposição que está aqui e que vai durar até ao dia 16 de Abril. 16 de Abril é o domingo de Páscoa. Portanto, daqui até à Páscoa, toda a gente pode vir ver esta exposição. E eu vou-lhes falar agora de quem foi este São Francisco Xavier. O São Francisco Xavier nasceu na Navarra, num castelo, nem era cidade, era apenas um castelo, o Castelo de Xavier. A Navarra era um país ibérico, porque a antiga Espanha estava dividida em vários países, e um deles era a Navarra. Navarra ficava um pouco sobre os Pirineus, a capital era Pamplona, aquela zona montanhosa dos Pirineus, e uma parte da Navarra ainda ficava em França. Ele nasceu aí no ano de 1506. Como estamos agora em 2006, estão a completar-se 500 anos sobre o nascimento de Francisco Xavier. Nasceu numa família muito rica e opulenta, nasceu num castelo, o pai dele era o senhor daquele castelo, o pai dele serviu de embaixador do rei da Navarra junto do imperador Carlos V, é tudo já uma família poderosa, e isso permitiu pôr o rapaz a estudar na Universidade de Paris. Ele era realmente bom estudante, estudou 5 anos em Paris, formou-se, mas depois de formado em Paris, resolve continuar a estudar teologia, agora vai para Veneza, estuda mais 3 anos e ordena-se padre. Bom, entretanto, tinha surgido a Companhia de Jesus. Ele tinha estado num colégio de portugueses, o Colégio de Santa Bárbara, em Paris, com um diretor português, onde havia vários portugueses, e foi aí que ele conheceu um outro padre, Inácio de Loyola, abrasado de fé e desejoso de ir combater como um soldado, pela propagação da religião cristã. É por isso que eles fundam uma ordem religiosa, mas não chamam nem ordem, nem regra, não, chamam-lhe companhia. Companhia, no sentido que hoje tem, como sabem, o batalhão é formado por 3 companhias. Cada companhia tem 4 pelotões. É esse sentido militar, a companhia. Companhia, companheiros para lutarem. Porque a primeira ideia era até irem para a Palestina, onde realmente os turcos eram um perigo enorme para ameaçar a cristandade. Bom, mas não conseguiram embarcar porque não arranjaram navio. Nessa altura os navios venezianos entraram todos numa guerra lá, aquelas guerras das cidades. Ficaram ali em Roma e então o que é que eles vão fazer? É também nessa época que começam as vozes de protesto e de indignação de uma parte da cristandade contra certos desvios que havia, é evidente que havia, com uma grande riqueza, uma grande opulência. Então Cristo que andou por este mundo com os pés descalços e sangrentos a percorrer aqueles caminhos, e agora os representantes de Cristo são uns sujeitos riquíssimos que andam recobertos de ouro, e há um protesto, até surge a venda das indulgências. Indulgências quer dizer, quem pagasse um certo dinheiro ficava livre de uns certos pecados. Isto escandalizou muito as consciências dos verdadeiros cristãos. E é isso que faz nascer a reforma do Lutero. Bom, mas a reforma põe em perigo toda a unidade da Igreja. A reforma contesta que, afinal, o bispo de Roma seja o chefe da cristandade. E aí os tais estudantes, os antigos estudantes da Universidade de Paris, do Colégio de Santa Bárbara, resolvem unir-se para defender a unidade da Igreja Católica e, portanto, lutar contra o protestantismo. Estão em Roma e o nosso rei, que é então Dom João III, está ali um belo retrato dele, Dom João III, ouve falar nisso e diz: olha, há um caminho, um campo, onde vocês podem
defender, enfim, e propagar a fé cristã como em mais parte nenhuma é a Índia. Nós agora é que mandamos na Índia. A Índia e todo o Oriente, a Índia, Malaca, todos aqueles mares, aquelas ilhas, vivem lá gentes pagãs que não conhecem o nome do verdadeiro Deus, venham para cá que o mandamos para lá. E assim foi. O São Francisco Xavier, acompanhado por um outro companheiro chamado Simão Rodrigues, embarcam. Ele, São Francisco Xavier, vem para Lisboa e chega aqui a Lisboa no ano de 1540. 1540. Esteve aqui cerca de um ano, não perdeu o tempo. Durante esse tempo esteve a trabalhar no Hospital Todos os Santos. O hospital tinha centenas de gente miserável a agonizar e ele entregou-se ali a tratar dos doentes. Depois despediu-se do rei. Este quadro é muito interessante porque representa lá em cima o São Francisco Xavier, que está de joelhos diante do rei Dom João III. E o rei Dom João III tem ali uma outra pessoa que deve ser talvez o Padre Simão Rodrigues, que está a entregar-lhe uns documentos. Os documentos são breves do Papa, do próprio Papa, que dão àquele padre que vai partir para a Índia a categoria de legado pontifício. Portanto, ele representa o próprio Papa. O quadro é muito interessante porque, além daquela cena da corte, mostra a Lisboa, o que o pintor imaginava que seria a Lisboa dessa época. E, portanto, isto foi pintado antes do terremoto. Agora reparem como é interessante. Isto é o Terreiro do Paço. É o Terreiro do Paço. Claro, há só este torreão, porque nesta altura ainda não há propriamente Terreiro do Paço. Está aqui o torreão. E aqui está o padre Francisco Xavier a embarcar neste pequeno barco. Está ali o padre Simão Rodrigues a despedir-se dele, porque o padre Simão Rodrigues ficou em Lisboa, ele é que foi para a Índia. Depois está aqui, lá vai, aqui ele neste barquinho, sozinho, vai remando até este navio, que o vai levar até Goa. Ele nessa altura não sabia, mas ia ser uma longa, longa viagem. Ele ia andar nessa viagem durante mais de um ano. Demorou mais de um ano de viagem por uma razão. É que os navios da época eram exclusivamente movidos pelo vento. Portanto, é claro, se o vento soprava no sentido contrário, eles não podiam navegar. E teve de ficar alguns meses na ilha de Moçambique à espera de ventos favoráveis. Bom, aconteceu-lhe isso, teve que esperar pela monção e por isso só mais de um ano depois é que chegou a Goa. Eu estou agora a falar junto de um quadro, também muito importante, representa lá em cima o Francisco Xavier, a entregar os breves do Papa ao Bispo de Goa. Porque nesta altura, quando ele lá chega, já em 1542, já em Goa há um bispo já há alguns anos, desde 1534. Já há muitos missionários, já há até um colégio de missões importante, que é o Colégio de São Paulo, era na ilha de Goa. Esta é que é a ilha de Goa, estava rodeada de cursos de água por toda a parte, hoje já não está. E aqui neste colégio educavam jovens vindos um pouco de toda a parte, de todas as regiões da Índia, da Ásia. Chegou a haver um discurso de inauguração de ano letivo que teve que ser traduzido em 30 idiomas. Vinha gente de toda a parte. Bom, está a entregar as suas credenciais e é neste momento que ele vai iniciar a sua extraordinária obra de evangelização.
Este quadro, que é do século XVII, do pintor André Reynoso, mostra realmente São Francisco a falar a um público, reparem, é um público de crianças brancas, pretas, gente de turbante, trajos árabes, trajos asiáticos, é gente de todo o mundo e ele está a falar. Eu devo dizer que este quadro é, ao mesmo tempo, profundamente verdadeiro e profundamente falso, porque não é verdade que ele falasse a gente de todo o mundo por uma razão. Cada um tinha a sua língua e, portanto, se ele falasse, ninguém o entendia. E, aliás, São Francisco Xavier não era um grande orador, não era. Também teve dificuldade em aprender as línguas nativas. Ele sabia bem, realmente, a sua língua, o navarro, o castelhano, o português, o latim, certamente o grego, ele tinha uma cultura muito grande. Agora, para aprender aquelas línguas diferentes que foi lá encontrar, aqueles dialetos em cada ilha, no fundo, havia uma língua, isso não foi capaz. Portanto, servia-se de intérpretes. Quando chegou a Goa, já lá havia um colégio, São Paulo, e ele foi com alunos do colégio São Paulo. Ele dizia na sua língua, não sei se no português, se lá na língua da Navarra, que ele próprio chegou a dizer nós, os portugueses. Há uma carta dele em que diz nós portugueses éramos 3. É claro que ele não nasceu em Portugal, mas isso não tem muita importância. Ele representava realmente a expansão, ele estava ao serviço de uma causa portuguesa. E a causa portuguesa era levar a palavra de Cristo a todas as partes da terra. Essa causa era portuguesa, não era de mais ninguém. E é por isso que ele se diz nós, éramos 3 portugueses, e aqui está ele, portanto, a dirigir-se a uma população em que há gente de toda a Ásia. Há até, reparem, esta mulher, tem uma criança ao colo, está com os seios, o que o cristianismo não permitia, mas... E esse é o lado importante, é por isso que isto é inteiramente verdadeiro. Este São Francisco Xavier pensa que Deus pertence ao mundo. Deus não é nem dos brancos, nem dos pretos, nem dos amarelos, nem dos encarnados. Não, não. Deus anunciou que todos os homens do mundo eram filhos dele e por isso eram irmãos entre si. E essa é a lei da paz universal. Os irmãos não se podem guerrear, não se podem odiar. A lei do mundo chama-se amor. Essa é a grande mensagem de Cristo. E é isso que São Francisco Xavier está a anunciar a povos de todo o mundo. Todos somos irmãos. Mas há neste quadro um pormenor extremamente interessante. Reparem, está aqui um religioso com uma vara a tentar separar estes 2 garotos que estão a lutar um com o outro. Estão a combater. Ora bem, Cristo, na sua palavra, no seu amor, admitia tudo. Tudo menos a guerra. A guerra não. Os 2 garotos estão a ensaiar uma guerra e aqui intervém outro sacerdote com a sua vara a tentar separá-los. A vara está entre a cabeça dos 2 garotos que lutam. Francisco Xavier, logo a seguir, sai de Goa, percorre toda aquela costa, vai até ao extremo sul da Península Indiana, fala aos pescadores de pérolas, tem uma atividade extraordinária. Depois da Índia vai a Malaca, está em Malaca, às portas do Pacífico, anda naquelas ilhas, vai até às Molucas, ele esgota-se, trabalha constantemente, mas toda a gente lhe fala no Japão. Há uma grande terra civilizada, rica, o Japão. Bom, ele lá consegue um barco e leva-o até ao Japão. Este quadro representa Francisco Xavier a falar diante do daimyo de Yamaguchi. O daimyo era o rei local. O quadro é muito interessante porque
Atrás estão os bonzos. Os bonzos são sacerdotes de outras religiões que ele nunca considerou inimigos. Todos eles falam da palavra de Deus, e Deus há só um. Francisco Xavier, ao contrário dos anteriores missionários, não queima os templos, não destrói os ídolos, não. Toda a religião que é voltar-se da alma para Deus, toda a religião para ele é sagrada. Nesse sentido, esse ecumenismo de São Francisco Xavier é uma grande lição para os nossos dias. O que hoje está em luta não é se nós somos ou católicos, ou maometanos, ou budistas, nada disso. O problema está em crer que sim, que há um Deus, um valor moral superior, para o qual nós encaminhamos os nossos passos. Ou se não, ou se há apenas interesses, se há apenas o lucro que eu posso tirar deste ou daquele negócio, se há apenas os dividendos, as empresas, as ações. A luta hoje é entre espiritualismo e materialismo. E isto que hoje para mim é evidente, e é evidente para quase toda a gente, já era evidente para São Francisco Xavier, faz agora quase 500 anos. A pregação do Evangelho nas ilhas japonesas teve grandes efeitos, até ao ponto de que, olhem, um século, que é a segunda metade do século XVI e a primeira do século XVII, esses 100 anos, nas histórias do Japão, que os miúdos japoneses aprendem na escola, chama-se isso o século cristão. Um século introduzido pela coragem de, realmente, São Francisco. Isso acabou mal, porque realmente depois há uma reação local, o cristianismo é declarado uma blasfémia, uma heresia, e neste quadro, também pintado por essa época, representa-se o martírio de um grupo de franciscanos, 20 e tantos missionários franciscanos, que foram crucificados. Além destes 20 e tantos, houve centenas ou milhares de pessoas que, tendo abraçado o cristianismo, foram sacrificadas por isso. E hoje, realmente, o cristianismo já só tem uma existência residual no Japão. Há aqui outros aspectos na exposição muito interessantes. Há aqui um grupo de figuras que gostava que vissem. Estas figuras que vêm aqui são obra do escultor Laranjeira Santos, uma coisa feita agora, mas que se inspira nas representações daquele biombo de Namban que está lá atrás. Isto são, portanto, os portugueses na sua chatinagem no Oriente. Aqui está o fidalgo, que dá ordens, está armado, além está o mercador burguês, não tem as armas, e aqui estão os indígenas, coitados. Este carrega um fardo para levar para o navio, aquele traz ali com as cordas uma outra grande carga, e há uma quinta figura, está além. Não faz parte do jogo, está de parte, com olhos agudos, e está a escrever um grande livro. Um grande livro. O nome daquele eu sei. Chama-se Fernão Mendes Pinto. E o livro que ele escreve é Peregrinação. Ele está ali a redigir e a fixar para sempre uma denúncia cruel. O contraste entre todo o bem que os missionários dizem e todo o mal que os portugueses fazem. Esta exposição sobre o São Francisco Xavier é completada por uma segunda parte,
uma segunda parte sobre arte e espiritualidade. Bom, e há aqui um conjunto de quadros pedidos aos nossos artistas. Eu quero só mostrar 3. Este é de uma artista de origem judaica, é Deus visto pelos olhos dos judeus. O outro é um quadro de um monge budista, Deus como os budistas o veem, e o quadro é realmente notável, da ideia da imensidão e da complexidade da ideia de Deus que abraça todo o mundo. O terceiro é de um arquiteto português, o arquiteto de Lanhas, do Porto, e representa a maneira cristã de olhar para Deus. Eu acho que esta ideia de completar com esta exposição os 500 anos sobre o nascimento do grande apóstolo do Oriente é uma ideia extremamente feliz. Acho mais, acho que se tivessem pedido ao grande santo que fizesse uma comemoração, era uma exposição como esta o que ele tinha pedido.